alegria e paz. Eu sou Altieres dos Santos, formador para a catequese e também sou escritor e consultor para a editora Paulus para esta mesma área. Com alegria, hoje falo com você sobre a Fratelli Tutti, a nova encíclica do Papa Francisco, promulgada no último dia 3 de outubro. Fratelli Tutti, que é um nome que significa todos irmãos, é inspirada em parte na vida e nos exercícios de diálogo de São Francisco de Assis, especialmente em episódios como a sua visita ao sultão do Egito, Al-Malik, para conhecê-lo e para falar sobre a paz. Fratelli Tutti possui uma estrutura muito prática para designar algumas coisas importantes que precisam ser repensadas na nossa sociedade. E como nós sabemos, as encíclicas sociais tendem a trazer algumas reflexões para a nossa vida, como nós estamos sendo católicos no mundo de hoje. Isso é bastante importante. Ela possui 8 capítulos e 287 números que refletem sobre essas questões. E a gente pode ver a ênfase que o Papa dá para a função que cada batizado, que cada católico, cada católica possui no mundo atual. Quando ele conta para ilustrar e para refletir, dar um embasamento bíblico, a sua interpretação sobre a parábola do bom samaritano, ele lembra que aquela pessoa já estava caída naquele caminho. O fato da miséria e do sofrimento já é apresentado por Jesus, já é dado. E o Papa Francisco então nos diz que, assim como no mundo atual, também o sofrimento humano, também a miséria, está diante dos nossos olhos. E ele recorda, passam 2 pessoas da lei e da religião e não fazem nada, até que passa um desconhecido. E de fato, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Eles os consideravam pessoas incompletas, pessoas que não mereciam confiança, e no entanto é um samaritano que acolhe aquele jovem caído na beira do caminho. Veja, o mundo atual pede urgência e pede que nós tenhamos a capacidade de ter a mesma postura diante de uma série de situações que acontecem à nossa volta. O Papa Francisco, ao longo de toda a encíclica, retoma várias questões que são urgentes. Por exemplo, no primeiro capítulo, que se chama As Sombras de um Mundo Fechado, ele trata de várias realidades, como, por exemplo, a realidade das ideologias nocivas que hoje aparecem e influenciam as pessoas para que agridam-se umas às outras, para que procurem um culpado dentro de uma situação social de calamidade, mas que essas ideologias não se preocupam em dar uma resposta verdadeira para os problemas da fome, da miséria e de todos os tipos de sofrimento humano. O Papa recorda, por exemplo, que há sociedades muito pujantes, é o caso da nossa, por exemplo, em que as pessoas assistem passivamente à destruição dos recursos naturais e também a uma concentração de riqueza que, ao invés de conduzir as pessoas a um estado de bem-estar social, empurra-as ainda mais para o sofrimento da miséria e da pobreza. Isto é um discurso de doutrina social da Igreja, que é o ensinamento do Sagrado Magistério Católico para orientar as consciências diante do plano sociopolítico. Engana-se muito quem desconhece ou quem pensa que essas ideias, que são ideias da Igreja, do Sagrado Magistério, são ideias políticas. Na verdade, alguns partidos políticos podem até ter pontos de semelhança com algumas dessas situações que os papas, ao longo de toda a história, promoveram em defesa dos seres humanos, mas a doutrina social da Igreja é muito maior que política. Ela defende a sacralidade da pessoa humana dentro dessa sociedade e espera que a sociedade possa cuidar de todos os seres humanos. Isto é assunto para a Igreja, sim. A Fratelli Tutti vem dizer que isso é assunto para os católicos se ocuparem nos próximos anos, para que, parafraseando o que disse o nosso querido Papa Paulo VI, nós possamos construir a civilização do amor, a sociedade onde os valores do Evangelho se manifestem concretamente. O Papa Francisco recorda, em muitos pontos de Fratelli Tutti, que é uma verdadeira vergonha em sociedades consideradas cristãs e ainda mais católicas, que haja tanta desigualdade, tanta injustiça acontecendo.
E ele conclama a todos nós que nós sejamos portadores da paz, como nos anunciou Jesus. O Papa lembra de várias situações ao longo de toda a encíclica. Ele lembra, por exemplo, da marginalização das minorias, ele lembra, por exemplo, do tráfico de seres humanos, não é? Especialmente o tráfico de mulheres e de crianças com finalidades espúrias para abuso sexual, e também da escravidão humana. A escravidão é uma realidade que ainda se faz infelizmente presente na nossa realidade. O Papa lembra da questão da dignidade que o trabalho pode prover para uma família, e nesse sentido a gente inclusive precisa repensar as nossas relações empresariais, como tem sido. Será que elas seguiam pela justiça que pede o Evangelho? Que é uma justiça muito simples, na verdade, não vai afetar a pessoa que pratica essa justiça. Jesus mesmo nos ensinou: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A justiça é parte disso, é parte daquilo que Deus espera que nós façamos. Ainda o Santo Padre reflete sobre a crescente desigualdade do mundo. Isso é um assunto importante, é um assunto que deveria ser pensado pelos gestores das sociedades e, no entanto, não é um assunto pensado. A riqueza que nós produzimos hoje em todas as nossas sociedades é muitas vezes superior ao que se precisaria para dar condições dignas para todas as pessoas da mesma sociedade. Só que essa riqueza, estranhamente, não cumpre essa finalidade. Ao contrário, ela faz surgir algo que se chama processo de perda. O processo de perda começa com as perdas financeiras e econômicas e termina na perda da dignidade da pessoa. O Papa Francisco alega para isso, inclusive ele cita uma frase muito importante do seu predecessor, nosso amado São João Paulo II, que disse: Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Quando se trata da terra, é de todos os recursos, inclusive aqueles recursos que as nossas sociedades conseguem produzir. Nesse sentido, a encíclica Fratelli Tutti conclama, convida, convoca, pede a todos os católicos de boa vontade que eles possam pensar em uma sociedade mais justa e valorizar propostas que possam efetivamente construir essa sociedade. O Papa ainda alerta que nisso caridade é muito importante, não uma caridade romantizada ou inocente ou alienada, mas uma caridade que inclusive seja capaz de pensar os rumos de uma sociedade, uma caridade que seja capaz de fazer as pessoas não só colocarem as mãos no bolso para oferecer alimento aos que mais precisam, mas para colocar as mãos na consciência e pensar quais os nossos dirigentes realmente atendem àquilo que a Igreja pede. Isso é algo válido e que serve para a nossa permanente reflexão. Por fim, o Papa nos anima no cumprimento dos nossos deveres como cristãos, e ele explica que a melhor política é a política que sai desta caridade inteligente, dessa caridade que pode ajudar a pessoa, e ele pede que nós todos sejamos capazes de transformar o mundo ao nosso redor, já que nós somos uma religião que está ao redor de todo mundo, estamos em posições de liderança muitas vezes e, no mínimo, temos a posição de eleitores. Isso é muito importante. Não se esqueça, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, de certa forma, tem uma influência nossa. Nesse sentido, eu agradeço a você. Recomendo a leitura de Fratelli Tutti, é uma leitura rápida, fácil, também muito prazerosa e sem dúvida vai dar elementos para que você pense e para que você consiga ajudar a construir, parafraseando mais uma vez, o nosso querido Papa Paulo VI, a civilização do amor. Muito obrigado, foi um prazer estar na tua presença.